Bom, gente, eu sou Nara, né, sou enfermeira e sou militante do Movimento de Mulheres Negras. Eu faço parte do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso e do Fórum de Mulheres Negras também de Mato Grosso, né? Essa primeira conversa com vocês é para nós começarmos a nos situar em relação à primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres. Essa conferência, ela vem de uma decisão, né, do Conselho Nacional de Saúde de realizar a primeira Conferência de Saúde das Mulheres, a segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. A primeira Conferência de Saúde das Mulheres foi no ano de 1986 e nesse mês ela está completando 31 anos. Bom, nós mulheres somos 51%, né, 0,4% da população brasileira, né, 103 milhões de mulheres. E dessas 103 milhões de mulheres, 37,3% são as responsáveis pelo sustento das famílias. Durante esses anos, nós temos tido avanços muito importantes em relação aos direitos das mulheres, né? Nós temos agora 83 anos, né, que nós votamos na década, início do século, perdão, as 2 décadas depois do século XX, né? No século XX, nós começamos a ter nossos direitos reconhecidos e tivemos avanços importantes. No entanto, quando a gente analisa agora a atual conjuntura em relação a esses direitos das mulheres, nós estamos sendo ameaçadas de retrocessos. E isso é uma coisa que está nos deixando bastante preocupada. Essa preocupação também é uma preocupação do Conselho Nacional de Saúde. Por quê? Porque o retrocesso dos direitos das mulheres implica também no retrocesso de avanços que nós tivemos na saúde. Esses avanços, não só em relação à saúde das mulheres, mas em relação à saúde da população como um todo, está sendo ameaçado. Está sendo ameaçado por conta dos momentos que nós estamos vivenciando agora em relação ao SUS. Quais são esses momentos? Bom, nós temos 2 coisas que nos preocupam significativamente. Um é o lançamento dos planos de saúde sustentáveis, acessíveis, né, que é um projeto do atual governo que, para a gente, é a privatização do sistema de saúde, né? O outro é o congelamento dos recursos destinados à saúde. Então, nós temos que essa primeira Conferência Nacional, essa segunda Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, né, e a primeira Conferência Estadual de Saúde das Mulheres, ela assume como compromisso, e a segunda Conferência Saúde das Mulheres, que vai ser em agosto de 2017, ela assume como compromissos que os movimentos de mulheres, né, os movimentos sociais, as mulheres, né, eles resistam e lutem em defesa do SUS. A gente não pode deixar, nós não podemos deixar que nós tenhamos retrocessos, não podemos deixar que os investimentos eles sejam congelados, porque hoje todos nós que somos trabalhadores do SUS sabemos que já estamos trabalhando com pouquíssimos recursos. Tem uma discussão que alguns dizem que tem dinheiro, que o problema é o gerenciamento, mas nós não vamos entrar nessa questão. Mas, de qualquer forma, na unidade básica, no pronto-socorro, no hospital, o que nós vemos é falta de condições mínimas, inclusive, de trabalho e que nos impede de prestar uma qualidade de atendimento ainda melhor. Um outro compromisso é lutar contra o retrocesso das conquistas, né, na política e na cultura pela igualdade de gênero. Nós temos muito que avançar. Hoje as mulheres ainda ganham menos do que os homens, né? Ela tem um lugar na sociedade, digamos, abaixo dos homens, né? Mas nós conseguimos muitas coisas, né? E nós não podemos permitir que essas conquistas elas se percam, né? Não podemos retroceder. Um outro compromisso é erradicar a opressão e a violência contra as mulheres, erradicar o machismo, o sexismo, a misoginia, a LGBTfobia. Outro é buscar o compartilhamento entre mulheres e homens das responsabilidades de forma igualitária. Isso tanto nos espaços públicos, ou seja, tanto no trabalho, na política, né, nos espaços que são sociais, como também no espaço privado, nos domicílios.
né? Culturalmente, o trabalho doméstico, o cuidado com as crianças, ele tem ficado ao cargo das mulheres. E o que nós estamos batalhando, que a gente busca, é que seja igualitário, que a divisão de responsabilidades dentro e fora do espaço doméstico seja igualitária, que as mulheres ganhem o mesmo que os homens no mercado de trabalho, que elas tenham a possibilidade de acessar, né, a política, as instâncias de poder da mesma forma que o homem, e que quando chegar em casa as tarefas sejam divididas. Né, a louça para lavar, a casa para arrumar, né, a roupa, que isso seja dividido de forma igualitária entre homens e mulheres. Bom, o tema, né, da Conferência Nacional e da Conferência Estadual é Saúde das Mulheres, Desafios para a Integralidade com Equidade. Né? Então, o eixo principal é a saúde da mulher, mas ela vai contemplar as políticas de equidade. As políticas de equidade, para muitas pessoas, ainda é uma novidade, digamos assim. Né? Mas, por exemplo, a política de saúde da população negra, ela foi aprovada já em 2006. Ela é uma política bastante antiga. No entanto, se nós formos ver na realidade de Mato Grosso, né, são pouquíssimas as cidades que têm implantado algum tipo de atenção à população negra e até mesmo uma instância que coordene essa questão. Quais são as políticas de equidade? Nós temos a política de saúde da população negra, né? E aí nós temos uma discussão em relação à questão da invisibilidade da população negra. O que é essa história de invisibilidade? Né? É quando não se considera, apesar de ser um contingente grande, e aqui em Mato Grosso somos 51% da população, ela não é visível, é como se não existisse. Então, você não tem uma preocupação em saber como adoece e morre essa população. E aí temos que discutir o racismo, a desigualdade étnico-racial e o racismo institucional. O racismo institucional é definido como uma organização, né, ou uma instituição, uma entidade, ela não dá conta de atender de forma satisfatória um determinado grupo por conta da sua raça, etnia, orientação sexual, religião. Então, o que acontece? Esse grupo passa a ser, como é que eu vou explicar? Esse grupo ele passa a não ser considerado, né? Ele recebe um tratamento desigual, ele é desconsiderado nas questões das suas necessidades de saúde. Temos também a política de saúde da população LGBT, e aí é necessário que se trabalhe a questão da discriminação por orientação sexual, por identidade de gênero, e o preconceito e o estigma que essa população recebe. Temos a população em situação de rua. A população em situação de rua é uma população cidadã. Né? No entanto, ela não tem os seus direitos enquanto cidadão reconhecido e o seu acesso aos serviços de saúde é ainda mais difícil. Temos a população do campo e floresta, e aí tem uma preocupação com o risco e os agravos a qual essa população está exposta. Não só em relação à questão ao próprio meio ambiente, aos riscos de corte, de ser feridos por animais, essa coisa toda, mas inclusive do próprio processo de trabalho das tecnologias que são decorrentes dela. Então, nós temos intoxicação, contaminação do solo, da água, queimadas, problemas ambientais diversos que afetam muito a população do campo e da floresta. Afora o acesso aos serviços de saúde, que para essa população é ainda mais difícil. E temos a população de imigrantes. A população de imigrantes, quando vocês vão olhar o que o Ministério da Saúde coloca como populações vulneráveis, e as populações que ele inclui dentro das políticas de promoção da equidade, a população de imigrantes não está. Mas aqui em Mato Grosso nós temos o Comitê de Promoção da Equidade e Educação Popular e Saúde. E na discussão, né, do comitê, e na discussão também anterior à formação desse comitê, né, nós achamos importante colocar a população imigrante, haja visto o grande número que nós temos recebido de pessoas que vêm do Haiti e de outros lugares do mundo.
Então, em relação a essa população, nós temos também a discriminação étnico-racial e cultural, né? A questão do reconhecimento dos direitos e a melhoria da comunicação. Voltando lá um pouquinho, né, nós temos então que o tema principal da segunda conferência, é integralidade com equidade, os desafios para a integralidade com a equidade, né? E nós vamos fazer então uma, um pequeno, uma pequena, uma pequena volta, né, para conversar um pouco do que é que a gente entende por integralidade, o que é que nós entendemos por integralidade. Normalmente, no dia a dia, nós dizemos que nós prestamos uma atenção integral, que a proposta de atendimento da população é integral, só que no cotidiano, as mulheres especificamente, elas recebem orientações equivocadas, as suas queixas não são consideradas, né? Tem equívocos referentes à questão dos direitos das mulheres, à saúde sexual e reprodutiva, existem atitudes extremamente discriminatórias. E nós temos ainda altos índices de mortalidade materna, especialmente para as mulheres negras e indígenas. Ainda temos várias deficiências, né, na questão do pré-natal. A ideia aqui é a gente rever um pouquinho do conceito de integralidade, né? Por quê? Porque apesar dele estar muito na fala dos profissionais, dos gestores de saúde de uma forma geral, né, a população ela não tem sentido isso. Então, no cotidiano, as orientações, especificamente, aqui a gente está falando de saúde da mulher, nós estamos falando de saúde da mulher, né, são distorcidas, têm equívocos referentes aos direitos das mulheres, à saúde reprodutiva e sexual, né, atitudes discriminatórias, e nós convivemos ainda com alto índice de mortalidade infantil, materna, especialmente em relação às mulheres negras e indígenas. Afora isso, nós temos problemas no pré-natal, a questão do acesso aos exames, a própria realização do exame preventivo do câncer de colo do útero, e entre outras coisas. Quando nós vamos pensar em integralidade, e aí algumas coisas que eu cito já colocam bem a dificuldade que tem o setor saúde de pensar a mulher como um todo. Por quê? Porque, historicamente, o setor se dedicou à questão sexual e reprodutiva. Então, nós acabamos nos concentrando nisso. Fazendo uma retrospectiva, fazendo uma pequena retrospectiva conceitual, nós vamos ver que Matos ele estabelece 3 sentidos para a integralidade. Quando ele coloca 3 sentidos, ele não está dividindo a integralidade em 3, né? É mais uma coisa didática, mais uma divisão didática para que a gente possa entender e ampliar o nosso conceito de integralidade. Então, primeiro ele coloca que o cuidado não se restringe à doença, né, ao aparelho, ao sistema biológico, às demandas explicitadas. É necessário que se avance para as necessidades das cidadãs e dos cidadãos referentes à saúde. E nós temos que resgatar o nosso conceito de saúde, né, o entendimento de saúde, né, e que ele abrange uma série de direitos, à moradia, ao lazer, à educação. Então, esse conceito de integralidade não está só ligado à questão de medicar e curar da doença, mas as outras ações que são de prevenção, promoção, atenção e reabilitação. A Matos também, né, a integralidade implica na organização das práticas e dos processos de trabalho articulando com a demanda, estabelecendo protocolos, identificando riscos, vigiando a saúde, estabelecendo ações em conjunto com a comunidade. Então, aquele risco, né, temos que pensar que o cidadão ele está inserido no meio, né, e é necessário, além de trabalhar ele integralmente como um ser todo, ele inserido na sua família, na sua comunidade, na sociedade, no país, no mundo, né? Quando nós vamos trabalhar com os determinantes e condicionantes sociais, nós vamos trabalhar com este arco, que sai da pessoa e vai até as políticas, né, que existem e que vão influenciar na vida dessa pessoa e da comunidade onde ela está.
E aí a terceira que ele coloca são as políticas voltadas para dar respostas a determinado problema ou problemas de saúde. Então, quando nós estamos pensando em integralidade, nós saímos do indivíduo para a comunidade, para o Estado, para o país, nós saímos do local para o global. E isso nos faz pensar integral. Um outro conceito trazido por Rosemir Pinheiro, que é bastante interessante, que na verdade completa, é só complementar ao que o Matos coloca, é que integralidade é a condição integral e não parcial de compreender o ser humano. Ou seja, o sistema de saúde deve estar preparado para ouvir o usuário, entendê-lo inserido em seu contexto social e, a partir daí, atender às demandas e necessidades desta pessoa. A integralidade como eixo prioritário de uma política de saúde, ou seja, como meio de concretizar a saúde como uma questão de cidadania, significa compreender sua operacionalização a partir de dois movimentos recíprocos a serem desenvolvidos pelos sujeitos implicados no processo organizativo e em saúde. A superação de obstáculos e implantação de inovações no cotidiano dos serviços de saúde, nas relações entre os níveis de gestão do SUS e nas relações deste com a sociedade. Né? Então, prestar uma assistência integral implica em pensar diferente, em agir diferente, né? Em pensar que sempre há condições de prestar uma assistência melhor. E, para isso, nós temos necessariamente que ouvir, né, a clientela, temos que ouvir o outro. Né? E esse ouvir, ele tem que ser um ouvir que não só eu estou ouvindo, mas um ouvir que considere, né, o que está sendo colocado e que se estabeleça uma relação para isso horizontal. Então, eu não sei mais do que ele não sabe mais do que eu, e eu tenho que considerar o que está sendo colocado para que eu possa prestar uma assistência de qualidade. Essa assistência, essa atenção, ela não para no nível local. Né? Então, ela não para no indivíduo somente porque ele está inserido. Então, é importante que nós resgatemos isso, porque sem essa visão fica difícil a gente ter realmente uma atenção integral. É necessário também que nós entendamos que cada indivíduo, né, terá a sua forma de ser e estará inserido de forma diferente na sociedade. A sociedade, ela não é homogênea, logo a nossa comunidade não é homogênea. Né? Quando nós trabalhamos com agentes comunitários de saúde, os agentes de uma determinada microárea têm um tipo de situação, os agentes de outra determinada microárea vão ter outro tipo de ação, de problemas. Quando eu estou falando que eles têm problemas diferentes, então eu tenho que levar isso em consideração, porque a forma como as pessoas estão inseridas na sociedade fazem com que elas adoeçam e vivam de forma diferente. A equidade, então, ela vem relacionada à questão da justiça social. É um conceito diferente de igualdade. Quando eu estou falando da equidade, eu estou falando da dimensão étnica, da dimensão social. Eu estou falando em tratar diferentes. Estou falando também em dar mais para quem tem menos. Né? A equidade passa pelo reconhecimento do direito do que chamamos de minorias. Né? Minorias em relação à questão da exclusão, da dificuldade do exercício pleno da cidadania, da falta de acesso aos serviços. Né? As pessoas são diferentes. Então, se as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. A necessidade de uma distribuição heterogênea de cuidados, né, das ações e dos serviços, né, é dar mais para quem precisa mais. Cotidianamente, isso é feito nos serviços de saúde. No entanto, quando nós vamos avaliar como isso acontece, e se observa uma diferença bastante grande em relação ao acesso que a população negra tem aos serviços de saúde, que a população indígena tem aos serviços de saúde, que a população LGBT tem aos serviços de saúde.
Né? Por quê? Porque nós temos que trabalhar com coisas como o racismo institucional, né? A discriminação, com o não reconhecimento dessa população e o não reconhecimento dos direitos humanos dessa população e logo do direito à saúde. Quando nós discutimos a equidade, nós temos a compreensão de que as dimensões étnicas, raciais, de gênero, de orientação sexual, de territorialidade, de condições socioeconômicas, entre outras, poderão determinar o modo de nascer, viver e adoecer de diferentes povos e grupos sociais. Fazendo essa recordação, né, relembrando dos conceitos de integralidade e de equidade, o tema da conferência, os desafios, né, para uma saúde da mulher integral e com equidade. E aqui nós colocamos alguns desafios. A ideia não terminar, não termina. A ideia aqui é iniciar uma discussão em relação a quais são os desafios que nós temos no cotidiano e desafios esses que também vão para a esfera política, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, um primeiro desafio seria a questão da reorientação, inovação e mudança das práticas e dos processos de trabalho, compreendendo saúde como um direito de todas as cidadãs e cidadãos. De uma forma geral, os serviços de saúde eles se organizam e atuam, né, e trabalham de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu costume, de acordo com o que historicamente vem sendo feito, com programas que são estabelecidos, e isso nem sempre atende às necessidades da população, dos cidadãos, e nem sempre permite o acesso das pessoas. Né? Então, nós colocamos algumas coisas que são necessárias, né? Que a gente tem em relação a mulheres especificamente. Combater e superar a tolerância social, cultural, a violência contra a mulher em todos os espaços público, de trabalho, doméstico, buscando compreender a origem e as formas de violência contra a mulher na comunidade. Romper com o olhar e a ação apenas sobre o que historicamente vem sendo feito na saúde da mulher, que é a saúde sexual e reprodutiva. Né? Quando a mulher entra na unidade de saúde, nos serviços de saúde, ela não é olhada como mulher, mas sim como ela está inserida na família, né? Como mãe. Né? E é necessário que essa mulher seja vista como um ser social, obedecendo inclusive os princípios da integralidade e equidade. É necessário criar um vínculo com esta mulher, conhecer a realidade e reconhecer a violência contra a mulher, social, laboral, doméstica, como uma causa de vulnerabilidade e aí especialmente para as mulheres negras. Outro desafio, e aí eu coloco aqui doença de mulher, é porque assim, muitas vezes a mulher chega na unidade de saúde e ela tem uma série de queixas e essa coisa é colocada como coisa de mulher. Né? É necessário conhecer como as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, como a atividade laboral, o processo de produção, o ambiente de trabalho afetam sua saúde. Buscar estabelecer nexo causal e epidemiológico. Utilizar esse conhecimento no levantamento das necessidades e nas ações de saúde. A gente tende a pensar, né, e é claro que a violência doméstica é uma das principais causas de agravo à saúde, inclusive de mortalidade, né, das mulheres. A média nacional é de 4,3 para 100 mil mulheres, né, na questão da morte por violência. Em Mato Grosso, nós temos 7 para 100 mil, ou seja, Mato Grosso está acima da média nacional em termos de homicídios de mulheres. Mas essa violência, ela não se dá só na rua. Né? A mulher, ela sofre violência no trabalho 2 vezes. Primeiro porque ela tem uma carga de trabalho bastante grande. Ela trabalha fora e ainda quando chega em casa tem que trabalhar. Então nós temos isso. Segundo, porque em geral ela ganha menos.
ela trabalha mais, a mulher trabalha em média 5 horas semanais a mais do que o homem, né? E ela ganha menos. E ainda temos, terceiro, o assédio moral e sexual que a mulher enfrenta no serviço, no local de trabalho. Tudo isso faz com que ela tenha problemas de saúde. Quando ela chega nos serviços de saúde, é dito que é doença de mulher, sem uma avaliação de como ela está inserida na sociedade, no mercado de trabalho e das relações privadas, que a gente fala que são as relações no domicílio. É necessário também que os serviços de saúde, né, que o sistema de saúde crie mecanismos de enfrentamento do racismo patriarcal, heteronormativo, do racismo institucional e das suas consequências na saúde e na vida das mulheres. Um desafio que é importante, esse desafio é não só em relação à saúde das mulheres como um todo, mas em relação ao SUS como um todo, é a mobilização e a participação dos cidadãos e cidadãs. Essa mobilização é preciso ampliar muito a organização dos movimentos, né, e a participação deles em todas as instâncias do SUS, seja no planejamento, na avaliação, no controle e em todos os níveis, né? Na unidade de saúde, no município, no distrito, no estado e a nível nacional. A nível local, é interessante que se desenvolvam grupos de educação e saúde em parceria com a comunidade, né, para o combate à violência, ao machismo, ao sexismo, à precarização das condições de trabalho, à valorização da mão de obra feminina, né, porque habitualmente os grupos de educação e saúde feitos pelos serviços de saúde, eles são para falar da hipertensão, da diabetes, das vacinas, e é como se saúde, fosse o setor saúde, não tivesse nenhuma intersetorialidade com as outras questões que são do dia a dia, do cotidiano das pessoas, ou como se essas questões, como a violência, o machismo, as péssimas condições de trabalho, não interferissem na qualidade de saúde das pessoas. Um outro desafio é implantar e implementar as políticas de promoção da equidade, né? Nós temos, por exemplo, como eu já disse anteriormente, especificamente em relação à saúde da população negra, Mato Grosso tem 51% da sua população que se declarou preta ou parda e não tem implantada a política de promoção da igualdade, política de promoção de atenção integral à saúde da população negra, enquanto o Paraná, que tem 20% da sua população que se declarou preta ou parda, tem implantado. Então, nós temos grande dificuldade de implantação e implementação das políticas de promoção da equidade, especialmente aqui no Mato Grosso. Hoje a ideia era começar uma discussão, né, uma conversa a respeito da conferência. Essa é a primeira de uma série de conferências, de webconferências que serão feitas até a realização da conferência. A ideia é suscitar a discussão nos locais de trabalho, fazer com que os municípios se mobilizem para realizar suas conferências municipais, né? Então, a ideia hoje é uma chamada e começar realmente a discussão. Bom, eu desejo a todos boa conferência, né, a todas e a todos, e obrigada.